Eu vou entregar aqui para o papai, para a mamãe, o certificado, a Bíblia infantil, e desejo as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Parabéns por essa coisa linda, viu? Uma foto? Tem um cartão também, que veio da onde, irmã Rita? Veio um cartão do Espírito Santo para vocês preencherem com todos os dados dela, para ela lembrar depois do dia da apresentação dela. Obrigado, irmã Rita. A tia Sheila que mandou. Continuando a nossa adoração ao nosso Deus, nós ouviremos neste momento um louvor com o nosso irmão Fábio. Quando meus esforços não valem nada, eu sinto que já fracassei. O seu olhar de mansidão me faz querer mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. A minha vida corre perigo e não existe mais solução. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. Mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. Quero então dizer e gritar bem alto para quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor e Ele cuida de mim. Seu amor é maior que esse mundo atroz. Ele é Jesus.
voltar a ver o seu olhar, olhar de aflição, me faz querer vencer, faz querer vencer. E mesmo cego, em meio à aflição, eu posso então voltar a ver. Amém, irmão. Irmãos, nesta manhã, eu vou pregar um sermão de 2 versículos. Já viram um sermão de 2 versículos? Alguém falou não? 2 versículos. Vai ser um sermão só de 2 versículos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, onde está o primeiro versículo. Capítulo 17. Lucas 17. Se você achou, diga amém. Coloque a mão sobre a palavra, feche os olhos, vamos orar a Deus. Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós e nós também abrimos a nossa mente e o nosso coração diante da Tua presença. Neste momento suplicamos ao Senhor que, a despeito dos pecados e das falhas do mensageiro, a despeito dos pecados e das falhas dos ouvintes, que nesta manhã o Senhor tenha liberdade de se mover entre os bancos dessa igreja e falar a nossa mente e o nosso coração e nos impressionar com a Tua palavra. Essa é a súplica que nós lhe fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O primeiro verso que nós vamos ler nessa manhã está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 32. É um versículo bem pequenininho, foi dito por Jesus, e eu queria que você prestasse atenção na leitura. A palavra do Senhor diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no segundo versículo, já que é um sermão de 2 versículos, né? Tem que ter o segundo. Gênesis capítulo 19. O verso que nós vamos ler é o verso 26. Gênesis, capítulo 19, o verso 26. É outro versículo curto, irmãos. E diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e virou o quê? Eu não sei se vocês sabiam que Jesus Cristo, no Novo Testamento, havia feito esta orientação. Lembrem-se da mulher de Ló. A Bíblia fala que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas eu queria que você chamasse a atenção para alguns detalhes a respeito dessa mulher. A Bíblia lá em Gênesis 11... não fala dela. Quando o pai de Abraão saiu com Abraão e Ló de Ur dos Caldeus, a Bíblia fala de Sarai, mas não fala da mulher de Ló.
Nós não sabemos em que momento exatamente eles se conhecem, se apaixonam e se casam. Mas a verdade é que entre os capítulos 11 de Gênesis e o capítulo 19, eles se conheceram, se casaram, e a Bíblia diz assim que Ló foi enriquecendo, foi prosperando juntamente com Abraão, e eles agora tinham tantas ovelhas que não era possível manter os 2 rebanhos, os empregados e os senhores juntos na mesma comitiva, e eles precisaram se separar. Lembra-se da história, né? E Abraão disse para o seu sobrinho Ló, falou assim: Ló, os nossos pastores estão brigando entre si, nós estamos tendo problemas com água, estamos tendo problemas com pasto, vamos nos dividir. Olha só, Ló, eu tenho aqui 2 possibilidades para você. Eu tenho ou as campinas próximas a Sodoma e Gomorra. Não, eu tenho ou as campinas, que não são tão próximas a Sodoma e Gomorra, ou eu tenho o vale, lá próximo a Sodoma e Gomorra, onde tem bastante água, onde os rios são um benefício, porque a grama lá de perto do rio ela é mais verde. O Ló era o sobrinho. E eu enxergo aqui que aqui já começa a ter um problema. Porque o Ló, ao invés de falar assim, não tio, foi o senhor quem me trouxe, o que o senhor escolher eu aceito, o Ló olhou para as 2 possibilidades e escolheu qual? Aquela que aos seus olhos parecia ser a melhor. Será que o Ló era um sem noção? Vocês conhecem pessoas sem noção? Conhece? Existem muitas pessoas sem noção. Talvez ele fosse um sem noção. E ele escolheu a melhor localização, ele pensou, lá os meus rebanhos vão ficar mais gordos, lá os meus rebanhos serão mais fortes, lá eu vou ter mais riqueza, mais dinheiro, sem contar que eu vou estar mais próximo a Sodoma e Gomorra, vou poder fazer minhas compras, vou poder ir no shopping, vou poder realizar o meu comércio. E ele não pensou 2 vezes, pediu para o tio, tá bom, pode ir para lá que eu vou para as Campinas. E o tio segue com Sarai, seus servos, suas ovelhas, e o Ló vai para perto das cidades onde ele vive. Só que eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Quem era a esposa de Ló? Eu não sei se ela era uma cananita, que é como se chama quem morava naquela região, ou se ela veio com a família de antes. Não dá para ter essa certeza. Mas a verdade é que ela viveu tempo suficiente com a família de Abraão para ter sacrificado ao Deus verdadeiro. Quando Abraão montava os altares, quem estava lá junto? A esposa de Ló. Quando Abraão dizia para os cananeus que havia só um Deus verdadeiro, quem estava junto com ele ouvindo isso? A esposa de Ló. Quando Abraão falava para as pessoas que elas precisavam crer nesse único Deus e não nas muitas divindades ali da Cananeia, quem estava do lado de Abraão? A esposa de Ló. Ah, queridos, a esposa de Ló, ela é muito parecida com qualquer um de nós. Se fosse nos dias atuais, nós diríamos que a esposa de Ló tem o hábito de ir à igreja, a esposa de Ló tem o hábito de guardar o sábado, a esposa de Ló não come porco, ela não come camarão, ela não come nem lula, nem polvo. Eu talvez diria que a esposa de Ló, os hábitos dela eram bons hábitos. Ela não tinha costumes mundanos, secularizados, porque ela havia entendido que o Deus de Abraão era o Deus verdadeiro. E aí eles vão morar próximo dessas cidades, mas em algum momento da história, que a gente não pode precisar, eles saíram da beirada da cidade e foram morar onde? Dentro da cidade. E vocês conhecem a história. Um dia, quando Deus foi visitar Abraão, Deus disse para Abraão que destruiria Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. E o Abraão ficou não preocupado com o seu sobrinho. O Abraão ficou preocupado com os moradores daquela cidade. E ele disse para Deus, Senhor, se lá tiver tantas pessoas que te conhecem, que te servem,
O Senhor pode não destruir a cidade? Sim, Abraão. E o número foi descendo, vocês conhecem a história. O número vai descendo lentamente, lentamente, até que chega em qual número? Quem lembra qual é o último número que Deus e Abraão negociaram ali? E tinha 10 moradores em Sodoma e Gomorra que eram fiéis ao Deus verdadeiro? Abraão havia pregado para os moradores de Sodoma e Gomorra que há um só Deus verdadeiro? Com certeza, assim como ele pregava para todo mundo. Mas o coração daquelas pessoas era um coração mau, obstinado, um coração duro. E a esposa de Ló, quando mudou-se para dentro da cidade, por mais que soubesse quem era o Senhor, ela foi se assemelhando a que tipo de pessoas? Os sodomitas, os moradores de Gomorra. Ah, queridos, tem uma lição tão forte para se tirar daqui. Foi Jesus quem disse no Novo Testamento: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Às vezes, nós estamos tão próximos de tudo aquilo que o mundo oferece, que nós começamos a achar que nós também somos do mundo. E nós vamos usando as desculpas, né? Todo mundo faz, todo mundo pensa assim, todo mundo age assim. Que mal tem eu também me comportar dessa maneira? Que mal tem eu também ser dessa forma? Que mal tem eu fazer como todos os outros fazem? Lentamente o coração dessa mulher foi se distanciando da verdade que ela conhecia. E de repente, em um determinado dia, chegam 2 anjos na cidade. E os anjos chegam destinados a conversar com quem? Com Ló. Ló era alguém temente ao Senhor que morava naquele lugar. Santo, puro, íntegro? Não. Mas era um homem reto. Era um homem que temia o Senhor. O anjo chegou na casa de Ló, vocês conhecem a história, né? Quando o anjo entra na casa de Ló, os moradores da cidade vão todos eles para a porta da casa de Ló. E começam a bater na porta, e quando Ló abre, o que vocês querem? Nós queremos os homens que estão dentro da sua casa. E Ló entendeu qual era o objetivo, falou, não, eu lhes dou as minhas filhas. Nós não queremos as suas filhas. Nós queremos os homens que estão dentro da sua casa. São homens muito bonitos. E a história é que os anjos deram a ordem para que eles saíssem o mais rápido que eles podiam. Os anjos cegaram aqueles homens ali na porta da casa. E quando Ló, sua esposa e suas 2 filhas, curioso que os 2 genros de Ló também não acreditaram nos anjos. O pecado tem esse poder, queridos. O pecado nos cega. A gente fica tão acostumado a acordar, dormir, trabalhar, acordar, dormir, tomar café, trabalhar, almoçar, trabalhar, jantar, dormir, acordar, tomar café, trabalhar, almoçar, trabalhar, jantar, ver uma série da Netflix, dormir, acordar. A gente fica tão acostumado nesse ritmo de vida, é um ritmo de vida tão agradável, está tão bom aqui, está tão confortável. Eu estou conseguindo pagar os boletos, não está faltando comida na minha mesa, a minha saúde parece que vai bem. Aí a gente logo conclui que rico sou e de nada tenho falta. E aí a gente segue acordando, dormindo, trabalhando, tomando café, almoçando, jantando, assistindo um pouco de Netflix. E alguns de nós até vamos de vez em quando à igreja. A gente dorme, acorda, trabalha, vai na igreja no sábado. Só no sábado, né, irmãos? Porque não dá para ficar na igreja toda hora também. Vocês sabem disso. A vida de um trabalhador é uma vida corrida, é uma vida cansativa. Por que eu vou me preocupar de ir na igreja num culto de quarta-feira, quando eu tenho mais é que assistir a minha série da Netflix? Domingo à noite? Não, domingo é o dia da família. Eu vou no churrasco, depois eu não vou para a igreja também, não. E detalhe, irmãos, detalhe. Dá para ir na igreja todo sábado. Mas é bom faltar alguns. Porque vai que o povo comece a achar que a gente tem demais. Então,
Vai uns 2, faltam uns 2. Vai 1, falta 3. Não é mais ou menos assim que o povo está vivendo? E tem outro detalhe, irmãos. Não dá para chegar na igreja às 9 horas da manhã também, né? Vamos deixar para chegar na igreja que horas? O culto começa mesmo umas 11. É o melhor horário para chegar na igreja, irmãos. Por que eu vou chegar na igreja às 9? Se o culto, a pregação mesmo, que é o que importa, só começa às 11. Como é o nome disso? Escola sabatina? Isso é de comer ou de passar no pão? Escola sabatina, isso existe mesmo? Irmãos, vocês ainda se reúnem em escola sabatina aqui? Hoje não teve, né? Não, hoje não teve, irmão. Não fala que eu passei geral, porque eu cheguei agora junto com vocês às 11. Irmãos, e a gente vai se acostumando com o pecado, a gente vai se acostumando com o que está errado, a gente vai se distanciando do querer de Deus, e quando a gente percebe como é que nós estamos. Você sabe que se você pegar um sapo, vocês gostam de sapo? Quais são as mulheres aqui que o bicho que elas mais têm medo é sapo? Só para eu saber, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas são a barata? Barata venceu. Só estou preocupado com a senhora que levantou a mão no sapo e na barata. A senhora deve ter levantado a mão só uma vez. Pega um sapo, irmãos. Pega um sapo. Aquele sapo gordo, bonito, sabe? Aquele sapo verde, assim, sapo cururu. Joga ele numa água fervente. O que o sapo faz? Ele pula fora. Ele não é besta. O sapo é esperto. Ele sabe que vai queimar a pele dele. Ele pula fora. Agora pega um sapo, irmãos, o mesmo sapo, bota ele numa água morninha, põe assim umas ervas, assim um alecrim, sais de banho, põe assim um sabonetinho bom para o sapo, e liga o fogo no baixinho e deixa aquilo esquentando lentamente até que aquela água ferva, até que aquela água cozinhe o sapo. O sapo vai sair de lá? Não, irmãos, o sapo está acostumado com a água morninha. Nesta manhã eu tenho a impressão de que eu falo para muitos sapos. Nesta manhã a igreja está repleta de sapos. Tem uns sapos gordos, uns sapos magros. Tem sapo de todo tipo aqui. O problema, irmãos, é que nós não estamos sendo lançados na água fervente. Ninguém aqui está pedindo para a gente, nega o teu Salvador e morre. Ninguém falou isso para a gente. O que a gente está ouvindo de uma forma assim bem lenta e gostosa do mundo isso é relativo. Vai devagar com esse negócio de religião. Para de ler tanta Bíblia. Antigamente já falavam que ficava louco. Olha, você parece estar meio louco. Eu estou achando que você está lendo demais a Bíblia. Oração, deixa para orar na igreja. E o enfraquecimento espiritual vem, irmãos. O enfraquecimento espiritual vem como uma avalanche. Eu nunca vi uma avalanche, que eu nunca morei num lugar de neve, mas dizem que quando uma avalanche vem, não tem para onde correr, ela vai vir e vai passar por cima de tudo. Você já morou em lugar com neve? Já viu neve? Você morou só no lugar no sul que não tem neve, é isso? Dizem que quando uma avalanche vem, ela vem com força. É que nem uma tromba d'água. Alguém aqui já viu uma tromba d'água? Chove bastante lá na cabeceira do morro, de repente o rio que estava tranquilinho, vem com força água, e de repente, do nada, surge uma água que ninguém contava com ela, e se tiver alguém nadando no meio daquele rio, vai ser levado pela correnteza. Nós estamos confortáveis, vivendo uma vida cristã tranquila. Adventistas do 7º dia, da 2ª hora. A gente vem para a igreja no sábado de manhã, umas 10h30, 11 horas. Nós pegamos os sermões, ouvimos os sermãos, vamos para a nossa casa, refletimos a respeito. Às vezes nada muda, mas nós seguimos. Nós seguimos porque está confortável, está aprazível. Só que diferente da mulher de Ló, nós não teremos anjos nos avisando do que está para acontecer. Hoje, o nosso único aviso são homens e mulheres como eu e você.
Eu, por exemplo, sou um comedor de arroz e feijão como você. Não sou em nada melhor do que você. Queria ser até, mas não sou. Sou igualzinho você. Propenso aos mesmos pecados, tenho orgulho no meu coração, às vezes tenho maldade na minha vida. Queria ser santo, não sou santo. E eu, nessa manhã, estou segurando esse microfone, lembrando a você as palavras do nosso Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrem-se dela. Lembre-se dela. Ela conhecia a mensagem, ela conhecia a verdade. Ela sabia tudo o que estava para acontecer. O anjo foi à casa dela e disse para ela assim: saia e não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você vai perecer. Os genros, como eu já disse para vocês, não foram com ela. Os genros decidiram ficar. Não, esse negócio de destruição, fim do mundo, não, nós ficamos. Podem ir vocês, depois a gente se encontra. As filhas a gente não sabe direito, irmão, se elas foram motivadas pelo amor, ou se às vezes o pai, na intenção de salvá-las, colocou uma debaixo de cada braço e as levou, sabe? A gente não sabe disso. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A mulher de Ló saiu. Deu alguns passos, não sei quantos. Mas em determinado momento do caminho, o coração dela pesou. E ela olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal. Ah, essa mulher tem muita coisa para nos ensinar. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, e não deveríamos nos comportar como aqueles que são do mundo. Mas nós fazemos absolutamente quase todas as mesmas coisas que o mundo faz. Faz sentido isso que eu estou te falando nessa manhã? Faz sentido? Qual seria a solução para esse problema? Quando Cristo fala, lembre-se da mulher de Ló, o que Cristo está tentando ensinar para mim e para você? Cuide, porque não basta conhecer, não basta saber, não basta estar junto adorando. A nossa entrega precisa ser completa. A nossa doação precisa ser por inteiro. A nossa oferta precisa ser o nosso coração. Não basta eu estar à margem, eu preciso fazer parte do todo. Vocês se lembram dos discípulos que andavam com Cristo? Eles andavam com Jesus e eles participavam das coisas que Jesus fazia. Eles viam os milagres, eles assistiam os coxos andando, eles viam os cegos enxergando, eles viam os mudos falando. Eles presenciaram tudo isso. Eu te pergunto, todos se salvaram? Todos se salvaram? Um deles traiu a Jesus naquele mesmo momento. Vendeu o seu Salvador por moedas de prata, 30 moedas de prata. Ah, queridos, eu não sei se você consegue entender o que estou tentando te dizer nessa manhã, mas é sério isto. É sério. Está nos faltando comprometimento. Está nos faltando uma entrega genuína, verdadeira e sincera. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós possamos nos apegar mais à palavra de Deus, nós possamos ler mais a palavra e viver a palavra. Algum tempo atrás, eu ouvi uma história dessas assim, inacreditáveis. Falei, não pode ser verdade. A história, ela dizia respeito a um moço que veio para a igreja, já na fase adulta, casou-se com uma moça da igreja, uma moça cristã, e com o passar do tempo, por mais que ele tenha se batizado, ele voltou aos costumes que ele tinha antes, quando ele estava lá no mundo. Tiveram filhos, e agora essas crianças foram crescendo, e eles foram ensinando para os filhos os costumes que eles tinham lá fora no mundo. Como que essa história termina? Essa história termina com toda essa família, ficaram na igreja.
Eles iam na igreja semana após semana. Mas quando questionados, eles disseram o seguinte: não, nós não acreditamos mais na Bíblia. Ainda perguntaram para eles assim: mas vocês não vão na igreja todo sábado? Sim, mas nós vamos lá só para ver as pessoas. Nós gostamos do convívio dos amigos da igreja. É o único lugar onde nós temos amigos legais. Vocês acreditam numa história dessas? A pessoa declarar que não crê mais na Bíblia. E aí foi perguntado para eles assim: tá, mas vocês creem em Deus? Também não. Nem sei se Deus existe. Gente, mas por que vocês fazem na igreja semana após semana? Sábado após sábado? Não, a gente vai por causa de vocês. A gente gosta da companhia de vocês. Gente, vocês ainda vivem algum princípio? Não, que princípio? Ah, não, essas coisas aí que vocês fazem, as regras a gente parou de obedecer faz muito tempo. A gente está vivendo conforme o nosso coração deseja. Dá para acreditar numa história dessas? Não dá, mas é uma história que se repete todo o tempo, em todo lugar, a cada instante. Vocês devem conhecer, cada um de vocês, pelo menos umas 10 pessoas que já estiveram aqui conosco no passado, hoje não estão mais, com histórias parecidas com essa. Pastor, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça conosco? O que está ao nosso alcance fazer de verdade? Primeira coisa, irmãos, nós precisamos estudar mais as Escrituras. Segunda coisa, irmãos, nós precisamos viver uma vida de mais oração. A terceira coisa, irmãos, nós precisamos viver uma vida de renúncia, dizendo não para as minhas vontades, para os meus desejos, e dizendo sim para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Existe alguma terceira coisa? Existe sim. Nessa que muitos de nós temos falhado. A terceira coisa é ajudar outras pessoas a também se prepararem para a salvação em Cristo Jesus. Por que eu tenho que ajudar outras pessoas a se prepararem? Por que esse trabalho não são os anjos que fazem? Não foram os anjos que fizeram em Sodoma e Gomorra? Imagina o resultado. A gente sai na rua ali agora, encontra os 50 anjos, 50 não contra esse bairro todo. Cada um com megafone dizendo: se preparem, moradores do Jardim Santa Fé, ou moradores da Vila Natal. O Senhor Jesus voltará com poder e grande glória daqui a poucos dias. Aí a pessoa abre a porta para ver quem está lá, vê o anjo. Aquele anjo assim translúcido, sabe? Que você enxerga, mas não tem certeza se você está vendo, ou se porque você consegue enxergar além dele. O que essas pessoas fariam? Se converteriam tudo? A gente tem essa impressão, mas não. Não. Essas pessoas não precisam de um anjo. Essas pessoas precisam de um pecador como eu e você, que bata na porta delas e diga assim: olha, breve Jesus está voltando. Te prepare para se encontrar com Ele. Não é diferente, irmãos? É diferente. E a pessoa vai olhar para a sua vida e vai falar assim: mas quem é você? Você é um comedor de arroz e feijão como eu. Sim, mas eu sou um comedor de arroz e feijão como você, que fui comprado, lavado e salvo pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo foi vertido na minha vida e eu sou salvo em Cristo Jesus, pronto para viver uma eternidade com Ele. E eu quero que você também receba, que você também aceite essa salvação. Eu quero insistir com você para que você tenha essa coragem. E o que acontece, irmãos? Acontece que enquanto nós estamos preocupados em ajudar outros, nós vamos nos corrigindo e nos consertando. Sabe qual foi a maior invenção de Deus para o tempo que nós estamos vivendo hoje? O darmos estudos bíblicos. Porque quando você vai na casa de alguém dar um estudo bíblico, se tiver alguma coisa da Bíblia que você não está praticando, você se apruma, você se corrige. Você muda o que tem que ser mudado. Você melhora. Você se dispõe. É ou não é verdade? Não é a nossa maior necessidade neste momento? Eu quero terminar o culto dessa manhã dizendo para você: por favor, lembre-se da esposa de Ló. Não basta conhecer, não basta estar perto, tem que ser de verdade. Nós vamos terminar o culto nessa manhã ouvindo um louvor. O Fábio vai cantar um louvor que expressa o fato de que o nosso Salvador, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, pode vir, Fábio.
ele não se encontra mais no túmulo. E daqui a pouco mais, ele vai voltar para buscar a mim e a você. Enquanto você ouve essa mensagem, se o desejo do seu coração for dizer: Senhor, me ajude porque eu quero essa vida eterna, me ajude porque eu quero que seja de verdade na minha vida. Enquanto você ouve esse louvor do lugar onde você está, se coloque em pé. Nós vamos terminar depois do culto juntos orando. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia. O sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou. Das cadeias da morte o libertou. E ao terceiro dia a promessa se cumpriu. Logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei e aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chegou adiante de seu pai e de um coro angelical, uma festa preparada, e ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você não desistir. Falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, falta você. A festa está preparada, só falta você. Amém. Obrigado, Fábio. A esposa de Ló, ela vivia uma vida normal, uma vida comum. A esposa de Ló parecia ser muitas coisas. E nós vivemos uma vida comum também, uma vida normal. E nós parecemos ser muitas coisas. Mas nessa manhã eu quero insistir com você e comigo também, para que nós não somente pareçamos ser de Cristo,
mas que verdadeiramente nós o sejamos. Feche seus olhos. Senhor, nós entramos na sua presença muito agradecidos pela tua palavra e pela orientação que recebemos do próprio Jesus nessa manhã, para nós nos lembrarmos da esposa de Ló. Por favor, Senhor, atua em nossa mente e em nosso coração. Ajuda-nos a dizermos não ao pecado. Ajuda-nos a não nos acostumarmos com o mundo. Ajuda-nos a não entrarmos numa mornidão espiritual, da qual nós não conseguiremos sair antes do teu retorno a este mundo. Mas que pelo teu poder, Senhor, pela tua graça, nós possamos verdadeiramente estar escondidos no teu querer, vivendo toda a verdade que a tua palavra nos ensina e ajudando muitos outros, não somente a conhecerem, mas a tomarem a decisão acertada ao teu lado, ao lado da eternidade, ao lado da verdade, ao lado do reino de Cristo. Essas bênçãos te pedimos, muito agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça